Todos nós temos uma estrela que norteia nossos sonhos e desejos. A estrela do Alexandre brilhava em tecnologia de um lado e em ajudar pessoas do outro. Quando estava no auge de uma carreira excepcional em tecnologia, ele montou um plano para virar psicanalista. Há uns anos ele aposentou a tecnologia, onde já esteve envolvido até o pescoço, e mergulhou de cabeça na sua nova profissão. Atendendo pacientes de 11 a 80 anos, Alexandre se multiplica para conseguir dar conta de tanto trabalho. Muitos são os desafios para quem resolve empreender uma mudança tardia e mais ainda quando se trata de uma mudança radical. Ouça agora a nossa conversa com Alexandre Estrela, onde nos conta como foi esse processo de mudança e por que acabou sendo até mais rápido do que o planejado. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que em algum momento da vida deram uma guinada na sua vida, foram fazer algo diferente, uma nova atividade, uma nova profissão, um hobby, seja por necessidade, por desejo, por oportunidade, enfim, né? Vários casos diferentes, já gravamos vários podcasts, então tem muita história legal aí para vocês poderem curtir. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, e hoje vamos ter aqui com a gente o Alexandre Estrela, que trabalhou por muitos anos na área de TI, na IBM, na Kyndryl, e hoje ele é psicanalista clínico. E com a gente vamos ter também a participação da Zara Martins, de Campinas, e do Michel Girardias, do Rio de Janeiro. E o Estrela vai começar a bater um papo aí com a gente, direto de Hortolândia, aqui na grande região de Campinas. Então, Estrela, seja muito bem-vindo aí, é um prazer enorme estar batendo esse papo com você, a gente se conhece há muito tempo, então fica à vontade de fazer a sua apresentação inicial. Muito obrigado aí pela oportunidade, eu acho que eu gosto muito desse tipo de abordagem, de conversar, trazer experiências, eu acho que eu gostei muito dessa iniciativa, né, desse canal que vocês estão fazendo, Nada de Pânico, porque eu acho que abre a mente das pessoas, né? Porque nós estamos falando de seres humanos e cada um tem seus anseios, as suas buscas na vida, as suas necessidades, então é bom ver diferentes ângulos de visão, né? Que ajuda as pessoas a expandirem as suas mentes, eu acho bem interessante. Bom, eu trabalhei 25 anos na IBM, nos últimos 1 ano e meio foi na Kyndryl, né, quando teve a transição. Na área de tecnologia foram 32 anos, mas essa área de pessoas, de psicologia, é uma coisa que eu sempre gostei, né? O Mandel já me conhece e sabe que eu sempre me envolvi com pessoas dentro do trabalho, apesar de ter toda a parte tecnológica, trabalhar em áreas técnicas e tudo mais, e até liderança, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Isso é uma coisa que eu trouxe desde quando eu escolhi a minha faculdade, lá no início, né, a universidade. E então, assim, eu vinha há muito tempo trabalhando na área de tecnologia, onde eu sou muito grato por tudo que eu aprendi nessa área, né? A área de tecnologia é fantástica, eu sou apaixonado por tecnologia até hoje, né? Foi isso que me levou a trabalhar com tecnologia. Mas depois de 32 anos trabalhando, a minha vocação, vamos dizer assim, minha outra vocação, que era lidar com pessoas, começou a falar mais alto, né? E eu comecei a buscar, desde 2010, uma faculdade de psicologia, que foi a primeira busca óbvia, né? Vou buscar uma faculdade de psicologia. E nessa busca, eu não conseguia conciliar trabalho com uma faculdade que, em geral, todas elas eram integrais. E quando você achava uma que era noturna, eram todas as noites, incluindo o sábado, então era muito puxado, né? Ainda mais quando eu estava trabalhando com suporte, tinha plantão, às vezes acordava de madrugada, então ficava muito puxado fazer uma faculdade de psicologia.
Aí eu fui procurando alternativas. Até que em 2016 eu fiquei sabendo da psicanálise, que para mim, eu acho que como muita gente também pergunta, ah, mas psicanalista ele dá remédio? Né? Eu falo, não, psicanalista não é médico. O único que dá remédio é médico, né? Psicanalista trabalha na área terapêutica, né? De análise psíquica. Então e aí vem todo um processo, né, que eu fui aprendendo dentro da psicanálise, e quando eu conheci o curso de psicanálise moderna, porque esse curso existe também a psicanálise clássica, mas eu fiz a psicanálise moderna, que é o que eu gostava. E fiz Ô, esse curso a partir de 2017. tá. Ô, Estrela, agora, qual que é a diferença aí entre a psicanálise moderna e a psicanálise clássica? A psicanálise clássica ela é fundamentada em Freud. Né? A formação é bem extensa, bem puxada, assim, se eu não me engano, 6, 7 anos, assim, 8 anos se a pessoa for muito boa. Normalmente a pessoa pode levar até 10 anos para se formar em psicanálise clássica. E o modelo de atendimento é muito aquele padrão que a gente tem, aquele estereótipo que a gente conhece, onde tem aquele divã, a pessoa deita de costas para o terapeuta e fica ali falando, e o terapeuta anotando, e é basicamente isso, né? Então é um Tá. processo um pouco diferente. A psicanálise moderna, ela veio se desenvolvendo através de outros psicanalistas, diversas outras escolas. Atualmente são 7 escolas de psicanálise que se desenvolveram. E, inclusive, teve uma parte da psicanálise que foi desenvolvida, entrou para a psicologia analítica, que foi de Jung. Jung era vamos dizer assim, um discípulo, né, de Freud, mas ele não concordava com todas as ideias de Freud. E ele evoluiu para esse lado, onde a gente ouve falar muito da psicologia junguiana, né? E a psicanálise moderna, ela acaba bebendo de todas as fontes. A gente vai buscando o que tem de bom de cada escola psicanalítica e trabalha. Então, o processo é bem dinâmico, o processo terapêutico da psicanálise moderna é dinâmico, é uma conversa, são técnicas, a gente usa técnicas para trabalhar, descobrir conteúdos da pessoa, então é bem diferente do que as pessoas entendem daquele estereótipo da psicanálise clássica. Entendi. E você comentou, né, que você sempre teve esse gosto, né, esse desejo de lidar com as pessoas, e você sempre teve essa habilidade, né? Na gente que já trabalhou junto, você tinha realmente essa habilidade. Mas quando é que foi que você sentiu isso? Putz, é isso que eu quero fazer? Teve algum trigger, alguma coisa acontecendo na tua vida que você falou, não, vou querer sair da área de TI e mergulhar nessa área? Então, desde quando eu prestei a universidade, psicologia era uma das minhas opções. Porém, Tá. na época, né, convenhamos, não estava muito em alta. E como eu gostava da área tecnológica bastante, eu acabei indo para a área tecnológica. Porém, ao longo do tempo, com a experiência de trabalho, lidando com pessoas, fazendo cursos dentro da própria empresa, né? Porque a gente tem bastante oportunidades de estudar, de fazer cursos. Eu comecei a ver o quanto eu gostava dessa área, sabe? Então eu fui me aproximando mais dessa área a ponto de chegar um momento que falei assim, não, agora acho que é o momento para eu, entre aspas, me aposentar nessa profissão, porque é o que eu gosto, né, de fazer, que é lidar com pessoas, que é o que eu mais fiz dentro da área de tecnologia. Eu trabalhei na área técnica normalmente, mas eu sempre estava envolvido, né, lidando com pessoas. Então, foi, foi ao longo da minha carreira que eu percebi que chegou um certo momento que
E isso foi mais forte a partir de 2010. Então, até eu transicionar, né, nós estamos falando de 2010, eu comecei a trabalhar completamente como psicanalista em 2023. Então, foram 13 anos aí de transição. 13 anos de transição, né? Passo a passo, né? Literalmente. E, Sim, então você começou a clinicar já com mais de 50 anos, né? Você foi em 2023, você já estava é. realmente um profissional sênior. Você sentiu alguma dificuldade relacionado à idade que você estava quando começou ou não? Bom, quando eu fui fazer o curso, eu percebi que tinha várias pessoas também com mais idade. Eu achei interessante isso. O perfil da pessoa que faz uma pós de psicanálise não é o perfil de quem acabou de entrar na faculdade ou acabou de sair de uma faculdade, porque Tá. o curso em si, ele tem um certo peso e demanda experiência de vida. Então, quando eu fiz o curso, eu vi o perfil das pessoas, né? Eu achei interessante. Mas muitos me falavam: Nossa, como você é corajoso, com 47 anos de idade, você está buscando uma nova profissão. Eu falei: eu acho que não tem época para isso. Eu achava que ia ser complexo trabalhar, estudar, me desenvolver, porque o conteúdo de estudo de psicanálise é bem grande, realmente é bem aprofundado e eu achei que eu ia ter dificuldades, mas sinceramente não tive grandes dificuldades além da natural, né, de tempo, cansaço, é, prioridade de agenda e tudo mais, mas a idade não me atrapalhou, muito pelo contrário, eu acho que ela até ajudou pelo fato de ter uma experiência e poder lidar melhor com tudo isso, né? Porque eu vi muitos colegas assim, 50% das pessoas desistiram do curso ao longo do curso. O curso Olha começou só. com 50 pessoas e tivemos 20 pessoas se formando, mais de 50%. Então, por quê? Porque é um curso que demanda e faz a gente dar um mergulho dentro da gente mesmo, né? É muito forte. E não é todo mundo que está devidamente preparado para lidar com isso, não. A pessoa acha que é uma coisinha assim, um oba-oba, e na hora que chega lá e fala, nossa, é mais do que eu achava que era, né? Então a pessoa acaba desistindo. Acaba levando um choque. Michel, eu acho que você ia fazer um comentário, uma pergunta. Sim, Vamos lá, queria Michel. sim. Alexandre, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: eu estava me preparando para nosso podcast hoje e eu vi que você começou com uma função técnica, mas você evoluiu para uma função de team leader, de liderança, tá? E a gente que já passou por isso também, né? Que passa, a gente percebe que é uma função onde o líder ele é um facilitador e tem que lidar com pessoas, essencialmente, né? Para alcançar objetivos técnicos, mas você tem que lidar com pessoas, com conflitos, né? E perfis totalmente diversos. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como é que foi a tua percepção e aonde você achou que, poxa, já estou fazendo metade do serviço como psicanalista, né? Eu tenho essa impressão que você sentiu uma proximidade quando você estava nessa função. Você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor? Sim, eu sempre trabalhei assim com muita facilidade de navegar nas duas áreas, né? Tanto na área técnica quanto na de liderança. E eu tinha muitos colegas assim técnicos que falavam liderança eu não quero nem passar perto, né? Porque normalmente quando a pessoa é bem técnica, ela não gosta de lidar com pessoas. É muito comum esse tipo de perfil, né? Não que sejam todos, mas é muito comum a gente ver. E eu sempre naveguei nos dois, né? Então, conforme eu fui entrando mais na liderança, foi que me deu um fôlego para ficar, né, de 2010 até 2023, de motivação mesmo, quando eu comecei a assumir responsabilidades de liderança, e era natural.
Eu lembro quando eu mudei em 2010 para uma nova conta, em uma nova área, e era a área técnica, conversando com a gerência, não deu 6 meses, a gerência já estava me dando uma responsabilidade de coordenação. E eu lembro até que uma das pessoas que já estava lá mais tempo não gostou muito da ideia, porque ela estava visando isso, falou, poxa, você acabou de chegar e já está assumindo a coordenação, né? Eu falei, não, é pela experiência de vida, de trabalho, né, que o gerente reconhece e te dá isso. Então, realmente, por gostar de pessoas, de lidar com pessoas, ter esse perfil, realmente a liderança foi uma trajetória natural dentro da empresa, sabe? Mas eu gostava da liderança, eu falava isso para as pessoas, eu gostava da liderança de lidar com as pessoas, eu não queria liderança executiva. Eu queria até o nível 1 ali, o gerente de pessoas, o primeiro. Eu não queria, eu cheguei a fazer alguns estágios, vamos dizer assim, aquele Blue Opportunities na época da IBM, lá em São Paulo, na área de vendas, onde eu tinha a oportunidade de galgar um cargo de liderança executiva. Eu fiquei durante 3 meses lá e eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. O que eu queria era uma liderança essa de primeira linha mesmo, de lidar com pessoas, porque era o que eu gostava. Não queria nada além disso, né? E próximo do técnico, porque eu também tinha facilidade de lidar com o técnico. Não sei se eu Entendi. consegui Então, e aí, responder. Conseguiu Sim. sim. Muito obrigado, tá? e você começou a estrelar que é Zara, e você começou na parte clínica a partir de 2023, ou seja, você passou a parte da pandemia na parte técnica. Isso fez muita diferença para você decidir realmente passar para a parte clínica? Então, na verdade, assim, com a pandemia, eu já estava estagiando, né? Então, eu comecei a ter as experiências clínicas durante a pandemia. Porque eu fazia no horário livre os atendimentos que eu tinha que fazer para ganhar horas para poder me formar, porque tem um processo, como se fosse uma residência, né? Até que você acumule um certo nível de horas para você conseguir realmente ter o diploma. E aí eu estava atendendo e eu continuei atendendo nos meus horários vagos. Então tinha dias que eu terminava de trabalhar às 6 horas e era tudo de casa, né, durante a pandemia. Terminava, bebia uma água, ia no banheiro, voltava e começava a atender. Ia até 9h30, 10 horas da noite. Então tinha dias que a carga horária era de 12, chegava às vezes a 13 horas, porque às vezes eu atendia antes do horário de trabalho, 7h30 da manhã, né, antes de começar a trabalhar. Então, foi um processo de transição, assim, que eu tive que me dedicar bastante, investir bastante energia, porque eu pensava assim, a empresa não tem nada a ver com meus anseios, com o que eu quero mudar. Então, eu não posso deixar a peteca cair. Eu tenho que trabalhar no meu trabalho com bastante profissionalismo, sem deixar a minha produtividade cair e fazer a minha transição, que é a minha escolha, né? Então eu fiz isso e eu fiquei muito feliz, porque quando eu saí no último ano, a minha última avaliação, como tinha sido as outras anteriores, foi excedeu as expectativas, né? Foram muito boas, todas elas. Então eu fiquei feliz de ter feito esse processo. Confesso que foi trabalhoso, sim, fiquei cansado muitas vezes. Quando eu dava um jeito, se eu podia ter 20 minutos de descanso, eu tinha 20 minutos na hora do almoço, porque era bem puxado. Mas, Além então, do foi Mas eu digo, cansaço, acontecendo. não, mas assim, eu digo além disso, por conta da pandemia, eu acho que foi uma época onde as pessoas precisavam mais ainda de apoio psicológico, né? Porque foi um período muito complicado para todo mundo. Então, talvez tenha sido até Sim, bom para você ter aproveitado esse período onde as pessoas realmente precisavam muito desse apoio, né? exato. E foi interessante, porque aconteceu um fenômeno durante a pandemia,
porque eu comecei a fazer meus estágios em clínica física, né? E aí eu achava, mesmo trabalhando na área de tecnologia, eu achava que não ia dar certo atender online. Eu achava que não ia ficar bom, né? Não ia ter a proximidade necessária. Mas eu comecei a atender online e isso expandiu, porque eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos. Então, eu consigo atender a pessoa. Outra vez apareceu um da Espanha que eu ia atender, acabou não dando certo por causa de fuso horário, mas teoricamente eu posso atender qualquer pessoa, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Claro que Isso é muito legal, né? isso Isso, é muito bom. E se expandiu muito, mas o que a Zara me falou sobre ter aumentado a atividade durante a pandemia é real. Realmente deu um boom e eu fiquei até assim, nossa, será que eu vou dar conta? Eu não tinha horário suficiente para poder acomodar todo mundo e eu não podia também atender todos os horários, todos os dias, porque é cansativo, demanda energia e eu tinha que trabalhar, né, durante o dia, né? claro. Ô Estrela, você sentiu medo de fazer essa transição? E além disso, você teve o apoio da sua família, dos seus amigos? Como é que foi esse suporte? Olha, toda transição seria mentira se alguém disser que não dá medo. Toda transição dá medo, né? A gente fica com um certo receio. Eu sempre fui muito de planejar, então o meu plano, para vocês terem uma ideia, foi assim, quando eu entrei na psicanálise, eu fiz um cálculo mais ou menos do tempo que eu começaria a atender, do tempo que eu começaria a ter uma certa quantidade de pacientes, e quando que seria o ano que eu seria elegível à aposentadoria privada, né? Porque eu ia fazer, chegar numa idade com 55 mais, fazendo as contas lá, a partir de 55 eu era elegível a ser aposentado pela aposentadoria privada. Eu falei, então eu vou ter uma renda que vai me ajudar nesse processo de transição. Foi isso que eu pensei. Então, quando eu comecei a fazer, sim, eu tive medo e eu fiz um plano de 8 anos. Só que ele aconteceu em 6, né? Então, foi mais ou menos nesse processo. Entendi. E com relação ao apoio familiar, como é que foi isso? Todo mundo deu força ou ficaram um pouco reticentes? Família e amigos? Bom, uma coisa que aconteceu, né? Meus filhos já estavam todos numa idade assim, os mais velhos já tinham saído de casa, a mais nova estava indo estudar, então diminuiu a quantidade de compromissos, né? E eu conversei bastante, então basicamente era entre eu e minha esposa, e ela também fez a transição de carreira dela junto comigo. A gente praticamente juntos transicionou. Minha esposa era enfermeira e ela estudou nutrição e hoje é nutricionista também, né? Então, nós fizemos essa transição juntos praticamente. Então, a gente sabia, nós fomos reduzindo o nosso padrão, vamos dizer assim, de vida, com gastos, dívidas, tirando tudo que a gente podia deixar, né, para não assumir compromissos financeiros, para poder bancar esse processo, né? Então, como eu sempre gostei de planejar as coisas, eu tinha essa preocupação, né, para não ter que chegar uma hora e, como eu vi muitos colegas acontecendo na IBM, eles saíam, se aposentavam, passavam um tempo, estava trabalhando de novo. Por que você voltou? Ah, estou precisando de dinheiro, né? Então, tinha esse receio. Então, foi um trabalho assim muito grande para poder fazer essa transição e não ter que voltar depois. Não que isso fosse um problema, né? Mas tentando evitar essa frustração, né? Como você falou, Estrela, acho que a gente vai precisar conversar com a sua esposa também, hein? Ela também deu um salto de fé. Isso. Mas Sim. como você falou, né, Estrela, é com planejamento, né?
planejamento, as coisas acabam indo de uma maneira mais fluida. Michel, Sim. você quer fazer uma colocação, né? Sim, Mando. Xandre, voltando um pouquinho para a questão do team leader, que eu acho que talvez seja ali, tenha sido o momento, né, onde a transição, né, você sentiu o chamado, né, vamos dizer assim, bater mais forte. Tem uma diferença entre team leader, né, e quando você excede isso, você acaba contribuindo não só para a execução das atividades de uma maneira plena, mas de você contribuir para uma formação do profissional e, às vezes, até em caráter pessoal da pessoa, do ser humano na tua frente. Então, a minha pergunta é se você tem alguma lembrança daquele momento onde você sentiu que para uma determinada pessoa você fez uma diferença, você transcendeu o team leader, né? E uma pergunta casada se teve alguma das pessoas, né, dessa tua primeira fase em TI, que de repente você reencontrou e agora como psicanalista. De repente, uma grata surpresa, a pessoa voltou até te procurar. Olha, poxa, foi tão boa aquela época que a gente trabalhou. Você tem, por acaso, alguma coisa para contar nessa linha? Bom, como team leader e antes até de ser team leader, eu sempre me engajei nessa área de ajudar as pessoas, né, na carreira, com mentorias. Cheguei a fazer diversas mentorias e aqueles colegas que eu trabalhava, que eram mais novos, buscava galgar alguma coisa na carreira, eu sempre ajudei, né? Eu sempre tive essa possibilidade e com certeza, quando você começa a chegar numa liderança mais formal, você também tem mais oportunidade de ajudar as pessoas. Então, eu sempre transcendia mesmo essa questão só da parte burocrática, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu perguntava para a pessoa, eu queria saber como estava o plano de carreira dela, o que ela estava buscando, como ela estava investindo o tempo dela, enfim. Então, eu trabalhei muito próximo das pessoas, assim. Eu tive alguns colegas me ligaram depois, alguns para baterem papo, alguns falaram assim rapidamente só pelo WhatsApp, né? Mas assim, eu tive vários contatos, inclusive pacientes que trabalham na IBM, né? Então, isso também Imagino foi que não bem deve ser difícil interessante. conseguir gente precisando de ajuda. Sim, Né? e foi interessante porque um dos pacientes que eu atendi, ele falou assim, puxa, a gente já conversava tanto, você já me ajudava tanto, mesmo quando você não era psicanalista, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que você se formou, eu já vim atrás de ser atendido, né? Então, Na foi o verdade, que na verdade, acabou parece, acontecendo, né? na verdade, parece que você já era psicanalista, você só não tinha a Você formação, só não tinha o é, canudo, né? só não tinha, Exato. Não, a a formação vocação já estava oficial. lá. Exato. Uma coisa, até para agregar, uma coisa que a gente percebe, né, trabalhando, por exemplo, no meu caso específico, eu trabalho com 95% com estrangeiros, né? Então, são situações de vida bem diversas e isso afasta um pouco as pessoas, né? A realidade é diferente, o idioma é diferente, né? O fuso horário e a estação do ano normalmente também são diferentes. Mas quando você começa a conversar e você entende não só o profissional, mas o ser humano que está ali, o que motiva o cara, você tem, de repente, pergunta como é que está a família, pergunta o que ele gosta de fazer, a pessoa vai se soltando, vai criando aquele clima de parceria. Eu acho que é um primeiro caminho, né, até para você entender a pessoa, o ser humano que está do outro lado da câmera, né? E a minha percepção é que provavelmente você transcendeu muito isso, né? E sentiu essa afinidade e com certeza deve ter captado bastante gente que já se sentia confortável contigo. Então, é muito bacana a tua história. Muito legal de escutar. Você fala sobre a questão dos estrangeiros, eu trabalhei bastante também com estrangeiros, né?
E na última designação de liderança, parte do time tinha algumas pessoas sênior americanos, né? Então era um sênior técnico. E as pessoas geralmente têm dificuldade de lidar com essas pessoas, porque elas são muito seguras de si, né? E elas sabem o que elas querem. Então não é simplesmente contar a história da carochinha para liderar uma pessoa dessa. Você tem que ser verdadeiro, né? E aí eu conversava com ele e sempre foi muito tranquilo assim o processo, sabe? Quando eu falava, eu explicava por que eu estava pedindo, por que eu estava querendo, eu pedia ajuda dele, porque tinha muita coisa que ele lidava que eu também não sabia, nem tecnicamente. Então eu sempre deixei muito aberto. E sabe que isso gerou um vínculo tão grande. Quando eu estava saindo, ele falou: Puxa, você vai fazer muita falta aqui. Eu me dei muito bem trabalhando com você, você deixa a gente trabalhar e realmente foi muito produtivo. E ele até falou: quando você vier para cá, eu tenho um quarto de hóspede, pode dormir aqui no meu quarto de hóspede, pode vir aqui, ficar em casa, faço questão de te receber, né? E americano, a gente sabe que tem uma cultura meio que não gosta muito, assim, né, de receber as É, pessoas em casa com isso, facilidade. isso é um pouco raro, né? Realmente você conquistou, né, essa pessoa. Sim, Né? Criou uma relação de confiança, criou empatia, isso é muito bacana, né? E é uma coisa sim. que muitos de nós aí tentamos conquistar no dia a dia. Eu conheço gente que trabalhou nesse tipo de função durante bastante tempo que não conseguiu criar isso. Eu até lembro de uma gerente de projeto que uma vez falou comigo, americana, né? Que ela aprendeu a elogiar o trabalho dos outros depois de trabalhar comigo num projeto e ela falou que passou a fazer uma diferença, que ela passou a se sentir mais próxima e o feedback das pessoas ficou melhor. Então, isso aí vamos dizer assim, é um stepzinho, é um passozinho pequeno, né, para você chegar num, vamos dizer assim, numa boa interação entre pessoas, né? Eu acho que é o primeiro passo lá atrás que você já superou, né? Mas a história é bem interessante. Zara, você queria falar alguma coisa? Eu te cortei, Ah, desculpa. sim. Não, não, tudo bem. Estrela. Isso é conhecido mesmo, que nessa área de psicanálise, a pessoa ter mais idade, o profissional ter mais idade, é uma coisa que acaba ajudando, porque a pessoa tem mais confiança, já viveu mais, já tomou mais tombo na vida, então realmente isso ajuda. E, assim, nos seus pacientes que você tem hoje, você tem, assim, um foco ou um maior número de pacientes com uma determinada característica, assim, pessoas mais velhas ou mais novas ou mais estrangeiros? Você tem algum foco assim do seu trabalho? Não tenho. Existem colegas de formação que definem um foco muito claro. Eu quero trabalhar com esse tipo de situação, sei lá, pessoa que saiu de um divórcio. Aí a pessoa se especializa, sabe? A pessoa que perdeu um ente querido. Tem gente que se especializa nesse nível. Mas, talvez pela minha experiência de vida, meu perfil, eu não fechei esse foco. Então, eu tenho paciente dos 11 aos 80, literalmente. Então, eu já tive um paciente de 80 anos. É um desafio se atender uma pessoa de mais idade, porque é tanta informação que você se perde no meio daquela informação para você poder ajudar a pessoa, porque a gente tem que fazer uma análise da estrutura da pessoa. E é justamente nesse processo analítico que eu ajudo a pessoa a ter uma qualidade de vida. E quando a pessoa já teve muita coisa, dá um trabalho assim para conseguir descobrir. Mas já atendi vários pacientes de mais de 70 e atendo pacientes com 11 anos, né? Que também é um desafio, porque o desafio é o choque de gerações, né? Em que você vai falar com a pessoa e você tem que falar a linguagem dela, não no sentido de usar as gírias, nada disso, mas de se aproximar da pessoa, não ficar extremamente como eu trataria um adulto, né? Tem que deixar ela falar dos assuntos da vida dela para que você entenda os conteúdos,
para você poder ajudar, né? Então, eu não criei um foco, eu trabalho com todas as áreas, inclusive, né, com atendimento de casais, que é uma coisa bem desafiadora. Eu tenho vários colegas que fogem desse processo, porque é bem desafiador atender casal, e eu já fiz atendimento de casais também. Eu ia perguntar, pô, qual que de repente é a área, né, que é muito ampla, que é mais difícil? Você falou, né, trabalhar com casal. Deve ser bem difícil, né? Sim, E também tem o é seguinte, bem né, desafiador. a gente fala que a gente faz psicanálise para poder conviver com as pessoas que deveriam estar fazendo psicanálise, né? Porque, na verdade, acho que todo mundo precisa, né? Sim, todo mundo. Falando E é interessante porque você... Pode falar. Não, pode falar, Estrela. Continua, depois eu faço a colocação. Tá. É interessante, né? Porque essa questão da psicanálise, de todo mundo fazer a psicanálise, quando eu me formei, parte da formação, você tem que ter 40 horas de análise didática, que eles chamam. Você passa pela análise de um terapeuta profissional para ver se você está apto a atender, né? Você tem que... E o que você tiver que resolver nessas 40 horas, você tem que resolver para ele te dar alta para você começar a trabalhar. Eu tive colegas de classe que não foram aprovados para trabalhar, eles tinham que ficar lá até resolver, né? Então, assim, realmente, nesse processo, quando eu comecei a partir de 2017 mesmo, no primeiro ano eu já comecei a fazer análise, porque você pode começar fazendo em paralelo, e eu pensei comigo mesmo, puxa, por que eu demorei tanto para fazer isso, para fazer esse processo? Se eu soubesse que era tão bom, porque para mim foi muito bom, e eu teria feito antes, eu teria evitado tanto sofrimento, né? Então eu achei bem interessante isso. Eu sempre falo para as pessoas, não é porque eu estou vendendo o meu trabalho, mas porque eu vivenciei isso. Eu falo, olha, quanto antes você trabalhar e lidar, menos sofrimento você tem na sua vida, né? Mas também tinha muito lance do preconceito, né? Da pessoa fazer uma psicoterapia, falar, nossa, a pessoa é louca, a pessoa não está bem. Existia muito esse preconceito, né? Depois de um tempo para cá é que o pessoal começou a Existe até hoje. entender. Então, mas ainda começou a melhorar e entender que isso faz parte de uma saúde mental, né? Até, né? Sim. Pegando o gancho, né, desse tópico agora, né? Quais são os principais benefícios, né, que você vê da psicanálise na vida das pessoas? Que teve, a Zara comentou, todo mundo tinha que fazer, né? Então, imaginando isso. Eu vou responder pelo Estrela, para poder fazer os outros viverem melhor, entendeu? Para ajudar. Não é fácil. Pode responder, Estrela, desculpa. Sim. Não resisti. Sim, é que, assim, a grande questão é que poucas pessoas... hoje está mais difundido, mas muita gente não percebe que até no processo de formação o professor falava assim, vocês são médicos, só que de almas, não de corpo, né? E cada vez mais a medicina vem evoluindo e percebendo o fator emocional das doenças. Então, os benefícios são muito grandes, tanto na qualidade de vida, né, de ter uma vida mais leve, livre de estresse, mas principalmente deixando de desenvolver doenças e até evitando ou até revertendo certas doenças, muitas delas que têm um grande fator de influência do lado psicológico mesmo. Então, acaba assim, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, né? Não, realmente, você falou uma frase aí muito interessante, né? Vocês são médicos de almas, né? Isso é extremamente forte. E amigos, vocês que estão aqui acompanhando a gente, ouvindo esse papo com o Alexandre Estrela,
Tenho certeza que está sendo super interessante, né, de falar um pouquinho sobre a mente, a alma e como a gente poder viver melhor. Eu queria lembrar vocês para seguir, né, o nosso canal no YouTube, nas plataformas de podcast. Vai lá, dê seu joinha. E é legal seguir porque vocês acabam sempre sendo informados, né, de quando a gente está lançando um podcast novo, com uma história nova. E, então, isso eu acho que é muito, muito legal. E se você está gostando, né, do que você está ouvindo e acha que isso pode ser legal para outras pessoas também, fique à vontade de compartilhar o podcast, né, com seus amigos, seus parentes, pessoal do trabalho, enfim, para que essas informações possam chegar a cada vez mais pessoas, tá? Agora, voltando para você, Estrela, durante esse período todo aí, você entrou em pânico em algum momento? Olha, logo no momento de formar, bate um certo pânico, porque você vê que chegou mais perto, né? E principalmente quando eu saí da empresa. Quando eu saí, eu falei, puxa, como que eu me preparei muito para isso. Mas eu pensei assim, como que eu vou lidar com toda essa questão? Porque a gente fica 25 anos numa empresa, parte de nós se confunde com a empresa. Essa é a Tá grande lá, questão. né? Que, aliás, essa é uma Fica lá coisa um que pouco. eu por ter vivido isso pessoalmente, eu tenho facilidade de lidar com pacientes que têm essa dificuldade. Eu já atendi executivos, né, de alto cargo aí em empresas com essa dificuldade por conta dessa minha experiência, né? Então, por quê? Porque realmente parte de nós, que a gente chama de persona, que está trabalhando, se torna nós mesmos, de tanto tempo que a gente vive lá. Então, é natural, se você não souber trabalhar isso, é como se você sentisse que parte de você morreu, mas não morreu, né? Só deixou de existir aquela persona, ou seja, você deixou de ser aquela pessoa que trabalha na empresa de tecnologia, né? E trabalha com tecnologia. Então é interessante porque realmente mexe com a gente na hora do vamos ver, né? Na hora que decide, bom, agora é só isso, né? Será que eu vou dar conta? Isso é Agora um não tem questionamento volta. natural. Legal. E eu estava vendo, né, o seu perfil atual, eu vi que você também trabalha com florais de Bach. Você pode falar um pouquinho mais sobre eles e como você aplica na psicanálise? Sim, quando eu fiz a formação de florais de Bach, foi um pouco antes de eu começar a fazer psicanálise. Eu não tinha ainda começado a psicanálise, estava perto de começar. E interessante que me chamou a atenção é que a pessoa com que eu fiz a formação, ela tinha a formação em psicanálise, no mesmo curso que eu estava começando a fazer. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu direcionei muito do curso, né, das minhas questões, como que eu posso conciliar florais de Bach com a psicanálise. E eu percebi que é totalmente conciliável. Hoje, todos os meus pacientes, eu acabo em algum momento receitando uma fórmula de florais de Bach para ele. Porque os florais de Bach, eles foram desenvolvidos pelo, pelo médico, né, inglês, que trouxe essa nova metodologia e que ele dizia que a cura da doença não estava no físico, estava justamente na alma, né, da pessoa, na mente. Então, ele trabalha com a energia das flores, vamos dizer assim, para poder lidar melhor com determinadas dificuldades emocionais. Então, eu trabalhando com esse processo, pegando as informações emocionais da pessoa durante o atendimento, eu consigo traçar o perfil exatamente para poder dar o floral para aquela pessoa, né? Então, uma ferramenta que concilia muito com o meu processo de psicanálise. Entendi. Que legal. Michel, você ia falar alguma coisa? Sim, Mano, eu
queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, normalmente a gente faz uma pergunta para o entrevistado aqui em relação às dificuldades, né, de fazer a troca, né, mas no teu caso específico, eu queria fazer uma pergunta, né, que para o pessoal que esteja assistindo, né, o podcast fosse alguma coisa útil, ou seja, perdão, mais útil. Eu queria que você falasse de como lidar com a questão da transição de uma maneira, vamos dizer, tranquila. Qual é a tua recomendação para a pessoa? Com psicanalista, o que você recomenda a uma pessoa que está com essa ansiedade, que de repente não está muito confortável, que sente que tem que fazer um movimento? Como psicanalista, o que você pode compartilhar com essa pessoa que está escutando a gente aqui? Tem algumas coisas que dá para falar assim, que é bem importante. Em primeiro lugar, tem que ter um planejamento. É importante que se planeje, claro, no caso de uma transição como essa, né, que é estruturada. Às vezes a pessoa transiciona conforme a vida dela vai acontecendo e às vezes tudo bem, acontece. Mas no caso que você tem como planejar, é entender assim, olha, entenda que enquanto você está trabalhando com aquela função em que você ganha o seu salário, você não pode deixar a peteca cair. Você tem que entender que enquanto você está trabalhando com aquilo, é aquilo que te sustenta. Então, primeiro, não deixe a peteca cair. Segundo, não entre em desespero, em ansiedade de querer, não, vou pedir as contas, vou começar a trabalhar só com isso. Eu acho que não funciona. Eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência de ficar por um tempo com o pé nos dois barcos mesmo. Vai dar um peso, vai cansar mais, vai aumentar a carga horária, até que a pessoa transicione. Claro, tem certos tipos de trabalho que talvez a transição seja você pedir uma licença não remunerada, por exemplo. Ficar um tempo fora da empresa, sei lá, por 5 meses, 6 meses ou até um ano, né? E aí você testa para ver como que é a dinâmica, dependendo da situação. No meu caso, dava para conciliar. Eu conseguia ter agenda para atender à noite e trabalhar durante o dia. Então, era possível fazer essa transição. Então, a base é não se desesperar, não querer antecipar as coisas, fazer tudo no seu tempo, perceber o momento certo de sair e perceber o momento certo de apertar o acelerador da área que você está, né? Da área nova. Mas para isso você precisa controlar essa ansiedade, né? Porque dá uma ansiedade. Dá vontade quando você começa a atender, eu quero transicionar logo. E não é bem assim. Você precisa ter paciência para transicionar tudo dentro do seu tempo, né? Para não dar um passo maior que a perna. E uma coisa que você falou interessante é quando tem a possibilidade de fazer um test drive, né? De você, de repente, ter essa flexibilidade de poder experimentar e tendo a possibilidade ainda de ter o pé na outra atividade, né? Isso ajuda muito, eu acho. Até para saber se realmente é o que você gosta, né? Se é o que você quer, se você quer passar o resto da sua vida fazendo isso, né? Exato. Uma coisa que eu gostei muito que o Alexandre falou, eu acho que é um dos grandes problemas da geração, né, atual, a questão da ansiedade. Eu percebo as pessoas, né, quando você tem hoje o mundo nas suas mãos através de um smartphone, a tecnologia, mas as pessoas querem resoluções rápidas. E isso é uma coisa que eu percebo eu tenho 2 filhas adolescentes, eu percebo isso em alguns colegas mais jovens e tudo, e a questão do controle da ansiedade, que era bem isso que eu estava esperando que você falasse mesmo, né? Que a pessoa ela tem que se proteger desse tipo de, vamos dizer assim, não ser afobado, né? Fazer a coisa, fazer um plano, traçar o plano e seguir conforme, né? Porque se for tentar queimar a etapa ali, uma coisa que pode dar muito certo, às vezes pode sair atrapalhada e queimar uma experiência que pode ser muito positiva. Obrigado, tá? Eu acho que até acrescentando nisso que o Michel falou também, a gente está vivendo um mundo que tem muita informação e tem assim, muito estímulo, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais independentes no sentido
como vou dizer, é como se a pessoa conseguisse ela mesma resolver uma série de coisas. A gente que é mais antigo, a gente é do tempo que, por exemplo, passava uma série na TV, você tinha que ir no determinado dia da semana, no determinado horário, você ia lá assistir a série, se você não conseguia aquele dia, você ia perder aquele capítulo. Hoje, você tem streaming, e aí é muito comum você ver muitas pessoas pegarem, vou maratonar uma série, quer dizer, pega uma série e passa um final de semana inteiro assistindo uma série. Então você tem uma sensação de que você consegue resolver mais coisas do que você resolvia um tempo atrás. E na verdade isso é meio ilusório, né? Porque assistir uma série tudo bem, mas tem coisas na sua vida que você não consegue ter esse domínio de que você vai resolver nesse tempo, né? Algumas vezes o pior é que essa pessoa assiste umas 3 séries ao mesmo tempo, né? Cada hora um momento vendo uma. Isso que é Mas isso deve trazer uma ansiedade muito grande também para as pessoas, né? Acho que você podia comentar um pouco sobre isso, né? Sim. Até pegando um gancho nisso que você falou, era uma orientação do professor, ele falava assim, olha, eu recomendo que vocês façam um curso que tem um conteúdo muito profundo, faça o curso inteiro antes de sair fazendo as especializações, porque tem uma infinidade de especializações para você fazer, e você vê uma melhor que a outra, e você quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não dá. Então, foi uma coisa que eu segui à risca. Eu falei, não quero fazer nenhuma especialização antes de terminar o curso, né? Então, hoje em dia, como você falou, tá tudo muito fácil, tem muita coisa chegando, e aí você tem que filtrar, você tem que realmente filtrar, priorizar na sua vida o que você quer. Então, o que gera ansiedade nas pessoas é porque elas querem fazer muita coisa e por abrir muitos leques, vamos dizer assim, muitos parênteses, a pessoa não consegue fazer, começa a ficar um misto de ansiedade por excesso de coisa para se fazer e um misto de frustração que vai comprometer a autoestima, né? E aí a pessoa, ao invés de evoluir, ela dá um passo para trás, né? Por causa do excesso de informação e buscar muita coisa, abrir muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita Então, iniciativa e ter esse foco. pouca acabativa, né? É aquela história de multitasking, né? Quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não faz nada direito. É a arte, o Exatamente. multitasking é a arte de falhar miseravelmente em várias áreas ao mesmo tempo. Né? Sim, exatamente. Essa é ótima. Com certeza. Verdade. Ô Estrela, você comentou que você faz atendimento online. Hoje em dia, né, no teu dia a dia, você atende mais pessoalmente ou online? Como é que é esse balanço na sua vida? Eu hoje atendo 100% online, porque quando acabou a pandemia e surgiram 1 ou 2 pacientes para atender presencial, eu pensei em alugar uma sala de coworking lá para atender. Hoje dá para você pagar por hora, mas o tempo gasto no deslocamento até lá, tanto meu quanto do paciente, além do custo adicional, né, para alugar a sala, não estava compensando para mim, porque eu tenho pacientes, como eu já falei, de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Então, assim, eu teria da região uma quantidade pequena de pacientes para poder atender pessoalmente. E eu teria a minha agenda mais limitada para atender, justamente para ter esse deslocamento. Então, eu fiz uma escolha. Quando chega um paciente que prefere o presencial, eu encaminho para algum colega que atende presencial. E eu fiz essa escolha. Eu falei, eu vou atender só online. Né? 100%. Legal. E eu estava vendo que além de você fazer atendimentos, você também faz palestras. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Palestras, quais tópicos? Como é que funciona? Sim. Dentro da própria escola, né, eles têm um braço ali que foi o que surgiu antes da escola, um braço mais assim de ajuda mesmo, de autoajuda, né, das pessoas.
E aí eles têm um grupo de voluntários para dar palestras em algumas cidades. Então, eu faço palestras em Indaiatuba, Americana, às vezes tinha em Campinas, mas agora eles pararam com as palestras em Campinas. E geralmente são palestras voltadas para o lado de ajuda mesmo das pessoas, então voltadas aos temas que eu identifico em consultório. Eu monto uma palestra pensando nisso, em como auxiliar a pessoa dentro desse tema. Então, é uma parte gratificante do trabalho, é voluntário, mas que eu faço assim com muita tranquilidade e muito carinho, porque é uma coisa que me faz assim me sentir realizado, né? Então, eu gosto bastante. Ah, que legal. Então você pega temas que você vê que realmente são importantes no momento e você leva aí nas suas palestras desse trabalho voluntário. Que legal. Parabéns, parabéns, muito legal isso. Sim. Estrela, a gente está chegando ao final, né? Nem parece, mas a gente está aqui há quase uma hora batendo papo, né? Trocando essa ideia. E você gostaria de comentar um pouquinho, de repente, onde é que as pessoas podem te encontrar, suas mídias sociais, uma vez que você trabalha só remoto, né? Uhum. Fique à vontade aí de compartilhar aí seus canais. Né? Sim. Eu tenho hoje, assim, a pessoa consegue ali através do meu Instagram, que é o meu nome, só que tem um M no meio, que meu nome é Alexandre Melo Estrela, então é Alexandre M Estrela, né? O meu Instagram. Ali na bio do meu Instagram tem o meu número de WhatsApp. A pessoa entra em contato, né, direto. Normalmente, quando a pessoa entra em contato, eu marco uma entrevista inicial, onde eu vou explicar como funciona, para ver se a pessoa gosta, porque, como é de pessoas, não se trata só de competência, se trata de aquela história de bater o santo, né? Tem que É igual ter quando a gente o. vai no médico. E quando a gente vai num médico e o médico é maravilhoso, foi super bem indicado, e a gente vai lá, puxa, mas não gostei desse médico. Mas não é porque o médico é ruim, é porque não bateu o santo, né? Então, nessa área, assim, de saúde, tem muito isso, e na área de psicanálise mais ainda. Então, eu primeiro faço a entrevista para conversar com a pessoa, para ver se ela se sente à vontade de começar, e aí depois eu começo os atendimentos, vejo se tem agenda, horário, tudo, se casa as agendas, né? E então, assim, é um processo que eu não tenho ainda um site, pensei em fazer um site, mas eu não sei o quão efetivo seria na minha área. Talvez quando eu começar, eu pensei em gravar algumas palestras. Eu cheguei a gravar uma palestra minha que eu fiz online e eu coloquei no site, mas não são todas as palestras que eu consigo gravar ainda. Então, eu preciso ver como que eu faço assim, para poder ter um canal com palestras, por exemplo, né? E ter um site que direciona, basicamente um site que é um menu, assim, que vai para o WhatsApp, vai para os meus Tipo um landing page, canais, né? assim, mas Os ainda não canais. fiz. Sim, Entendi. Entendi. mas por enquanto o principal mesmo é o Instagram. Entendi. Legal. Estrela, a gente vê que você está super realizado, né? A gente percebe aí, né, ouvindo você falar, como você passa isso. E é uma coisa relativamente recente, né, que você fez essa transição. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Quais são os seus planos a partir de agora, né, que você fez essa transição? Como é que você olha para o futuro? Você sabe que quando começa o ano a gente questiona, pensa em metas do mesmo jeito, né? E eu penso assim em fazer algum tipo de trabalho que envolva mais pessoas, onde eu possa ajudar um maior número de pessoas, porque a minha agenda é limitada, né? É o meu tempo que eu tenho disponível. Se eu conseguir atender no máximo aí 40 pessoas por semana, já é uma quantidade alta.
né? Mas eu queria impactar a vida de mais gente. Então, eu me vejo até daqui até 10 anos fazendo algum tipo de trabalho, provavelmente vai ter que usar as mídias sociais, não tem outro caminho, mas também com cursos de imersão, essas coisas assim, onde eu possa realmente impactar a vida de mais gente, né? Porque está precisando, a gente que consegue, desenvolve uma sensibilidade para entender o ser humano, né? A gente percebe com mais facilidade as grandes questões. E isso tem aumentado muito mesmo, assim. A depressão hoje, ela é uma pandemia. É maior do que a gente vê por aí das outras pandemias que a gente vivencia, né? Depressão, que leva ao suicídio, principalmente, né? A última informação que eu tive que era assim, praticamente 3 pessoas se suicidando por minuto, né? No mundo. Então é muita coisa, né? Nossa, é Então muito isso. é um trabalho que é um trabalho que ele envolve uma certa missão de vida, sabe? Poder realmente ajudar as pessoas a seguirem a sua vida com qualidade, né? E então é uma coisa que eu tenho, que eu me visualizo aqui para daqui até 10 anos estar impactando a vida de mais gente, além do trabalho que eu gosto de fazer, que é o atendimento pessoal, né? Entendi. Aproveitando uma pergunta rápida, mano, se você permitir. Claro. Uma coisa que a gente escuta com alguma frequência, Alexandre, aí eu queria falar com o Alexandre, psicanalista, tá? A diferença de. Como é que eu posso falar? A diferença entre as gerações. Então, você tem a geração mais antiga, Baby Boom, você tem a geração Z, Y, Millennium. E uma coisa que eu escuto com frequência é justamente o que você acabou de falar, que de repente o pessoal mais novo, né, sente mais dificuldade de superar obstáculos, né, em lidar com crises, né? O pessoal mais antigo, de repente, tem um pouco mais de jogo de cintura para essas situações, né? Vamos ver como é que a pandemia vai influenciar aí a geração millennium, mas é mais ou menos o que você está falando, né? Eu escuto muito falar que a depressão é uma coisa que aumentou muito nos últimos anos, e isso tem ficado, por incrível que pareça, mais presente nas pessoas mais jovens. Essa é a tua percepção também? E você entende que a psicanálise ela realmente vai conseguir fazer um diferencial? Eu vejo cada vez mais pessoas procurando ajuda profissional, o que eu acho muito bom. Você pode fazer um breve comentário Sim, sobre isso, por favor? sim, justamente atendendo alguns pacientes mais novos, né, adolescentes e tudo mais, a gente percebe essa dificuldade da formação natural cultural deles, que é justamente influenciada pela vida tecnológica, onde tudo está ao alcance de um botão. Você aperta um botão, tem comida na sua casa. Você aperta um botão, tem o produto que você quiser comprar na sua casa, né? Então as pessoas estão acostumadas a não ter grandes frustrações, e isso é um problema. Aprender a lidar com as frustrações, criar o que a gente chama de resiliência emocional. E por causa do desenvolvimento que a sociedade teve, as pessoas ficaram privadas de desenvolver a sua resiliência emocional, que é o que está gerando muito problema nas pessoas mais novas. Então, sim, a psicanálise ajuda muito nesse sentido para a pessoa criar uma resiliência emocional. É como se fosse assim, olha, eu faço sempre essa analogia. Você está com problema de sedentarismo, você está com flacidez, vai ter problema de densidade óssea e tudo mais, então você tem que fazer uma musculação, né? Vai lá, faz a musculação, faz uma atividade física para poder ter uma integridade física melhor. E eu digo que seria uma musculação mental, você trabalhar a sua resiliência emocional para que você consiga realmente lidar com as frustrações,
porque é natural da vida ter frustrações, né? É natural. Então, realmente a psicanálise pode ajudar muito nesse sentido. A experiência de vida, eu acho que também contribui bastante. Pessoas que passaram por mais dificuldades, né, acabam criando aquela casca, né, ficando um pouco mais resiliente. A palavra está mais na moda hoje. Honestamente, eu espero que a gente, quando grava um podcast aqui, que leva uma experiência de vida, seja nossa ou seja de uma pessoa sendo entrevistada, acabe ajudando essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Obrigado, tá, Alexandre? Sim, eu que agradeço a oportunidade. O objetivo de impactar as pessoas sempre, né? Positivamente, né? De vez em quando a gente acaba afetando negativamente, vai saber, né? Mas, Alexandre, então a gente está terminando. Você quer mandar uma mensagem final aí, fazer um comentário para a gente terminar? A mensagem final talvez seja para as pessoas olharem para a vida e questionarem aonde elas estão buscando a felicidade, porque a sociedade moderna nos trouxe uma ilusão de que a felicidade está nas coisas externas, sendo que a felicidade ela vem de dentro. É claro que a gente pode ter as coisas externas naturalmente, mas não são elas que trazem a felicidade. Aliás, essa é a raiz de muitas dificuldades que as pessoas vivem emocionalmente hoje. Então, para pedir para as pessoas buscarem se conhecerem melhor, o autoconhecimento, e entender melhor que a felicidade está mais ligada à paz interior do que a ter coisas, né? Legal, que mensagem boa, né? Vamos procurar nossa paz interior aí para a gente conseguir realmente buscar felicidade. E com isso, vamos encerrando. Alexandre Estrela, grande amigo de muitos anos, queria te agradecer, né, o seu tempo aí que você colocou aí para compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco da sua história, tá? Muito legal. Também ao Michel e a Zara, que estão aqui com a gente, que ajudaram a construir esse bate-papo super gostoso que a gente teve, né? E comentar, né, com todo mundo, né, pessoal? Né, vocês estão gostando? Curtam, comentem, compartilhem, tá? E sigam sempre a gente, né, na nossa plataforma. Lembrando que o Nada de Pânico ele é feito por um grupo de profissionais sêniores do mercado, justamente com o objetivo de mostrar que não existe um limite de idade para você ensinar, aprender, estudar, abrir novos negócios, se reinventar, enfim. Né? A gente tem a vida aí pra frente. Ser feliz sempre, né? Ser feliz o tempo inteiro, né? E uma outra coisa, a gente tá com uma pesquisa, né, de opinião, uma pesquisa rapidinha, né, para saber como a gente está fazendo os podcasts. Então, vocês vão ver aqui nos comentários um link, né, dura acho que 1 minuto para vocês responderem, então eu peço aí para ir lá e responder a pesquisa, tá bom? E com isso vamos encerrando, né, esse papo hoje. Além dos podcasts no YouTube, claro, vocês podem seguir a gente nas plataformas de podcast. A gente tem o nosso site, nadadepanico.com.br. Temos o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. E a gente aguarda vocês lá, tá bom? Então, um grande abraço a todos. E vamos de nunca é tarde. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado, viu?